Irmãos queridos, livro do Êxodo, capítulo 20. Livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler especificamente o verso 12, que é o que nós estamos conversando ao longo das últimas 5 semanas e ainda conversaremos ao longo das próximas 5 semanas. A gente vai parar na Páscoa, né? Porque é Páscoa. Aproveitando para lembrar para vocês que na Páscoa, daqui a 2 semanas, né? Na Páscoa, na sexta-feira, a gente tem o nosso ato de Páscoa aqui, às 19h30. Então, o pessoal está preparando tudo. Lembrem-se que há 2 datas que a gente não abre mão no calendário cristão. E a gente não abre mão como igreja de celebrar Natal e Páscoa. Primeiro, quando Deus se fez carne e veio habitar no meio de nós. Essa é a primeira. Quando Deus veio do ventre de Maria, entrar na história para corrigir o curso dela. Quando Deus veio se tornar um de nós. Natal, nascimento do Salvador. Segundo, a ressurreição e antes disso a morte de nosso Senhor. Que daqui a pouco a gente vai celebrar isso. Páscoa, a gente não quer esquecer esse negócio. A gente não quer esquecer o dia e o tempo, os dias em que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O dia em que a gente foi reconciliado com Deus. O dia que os nossos pecados foram completamente perdoados. No Antigo Testamento eles tinham o dia da expiação. Espiar não é dar uma olhadinha, não. Espiar é perdoar. O dia nacional do perdão de pecados. No nosso caso, nós temos um dia cósmico de perdão de pecados. O dia em que a criação teve os seus pecados perdoados. Quando naquela cruz, 2000 anos atrás, Deus estava em Cristo. Não imputando aos homens os seus pecados, mas colocando em cima do seu próprio Filho, como um cordeiro santo e imaculado, sendo entregue em nosso lugar. E é essa celebração que a gente faz na Páscoa. Então na sexta-feira a gente tem um período aqui, então você separa isso na sua agenda. Sexta-feira, que a gente chama de Santa, é um dia que a gente está aqui, a nossa comunidade todo ano celebra isso, no Natal e na Páscoa. E no domingo a gente também está. Aí a gente para a série e volta depois, tá? E hoje eu quero conversar com vocês sobre essa 5ª palavra. E olha o texto bíblico como ele fala com a gente. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, te dá. Senhor, a tua lei é atemporal. Por favor, ajuda o seu povo a compreender tua palavra. Me ajuda o seu povo. Enche o seu povo de discernimento. Nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, se vocês olharem o verso 1, que a palavra de Deus está dizendo para nós é: e Deus falou todas essas palavras. Lembrem-se, a ideia de mandamentos é uma construção teológica que a gente faz ao longo do tempo. E que é muito boa. E ajuda didaticamente e pedagogicamente a gente a entender. Mas mais do que isso, lembrem-se do contexto em que essas palavras foram dadas. Essas palavras foram dadas depois de 400 anos de Egito. O povo de Deus ficara 400 anos no Egito, sendo que os últimos anos era de uma escravidão enorme, forte, sob a mão de Faraó. A escravidão era tão forte e tão poderosa que até mesmo os filhos deles tinham sido mortos. Vocês se lembram quando Moisés nasceu e Faraó promoveu um infanticídio em que todos os meninos de 2 anos para baixo deveriam ser sumariamente assassinados. Vocês imaginam que situação difícil. Por isso, longe de você dizer o que eu tenho sempre falado, lá vem o pastor Rômulo falar
desse Deus tirano, mal-humorado, estraga prazer, que vem colocar sobre nós um monte de regra que nós não conseguimos cumprir. Essa é uma visão pós-moderna de liberdade. Porque liberdade não é você fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quiser, em nome do prazer. Isso não é liberdade, isso é escravidão dos afetos. Isso é escravidão do eu. É você não saber dizer não. Liberdade na perspectiva das Escrituras é você poder dizer não para os seus afetos, não para os seus desejos, e sim, por amor à obra de Deus em Cristo. Ser livre é quando somos livres para obedecer ativamente a Deus como uma resposta de amor. Os 10 mandamentos ou as 10 palavras provam, na verdade, o amor de Deus para com a gente. Porque nós estávamos, na nossa perspectiva, escravizados pelo pecado. Vocês não se lembram do que o nosso irmão apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, diz em Efésios, quando ele diz que vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o que o nosso irmão fala para a gente. Resumo, ele estava dizendo, quando vocês não têm a obra regeneradora do Espírito, quando o Espírito Santo não encosta no coração de vocês, o homem natural não é inocente diante de Deus. Criança não é inocente diante de Deus. Diante de Deus, os homens são corruptos por natureza, escravos do pecado e escravos de Satanás. A obra do Senhor é exatamente ir lá, nos regenerar, nos purificar e nos trazer para o seu reino. Onde entram as palavras de liberdade? Você quer ser realmente livre? Primeiro, dependa exclusivamente de Cristo. Segundo, obedeça. Obedeça. O que Deus quer dos seus servos, o que Jesus quer dos seus discípulos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês realmente me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque o século 21 é um século que traz 2 tipos de espiritualidade para nós. A primeira é a espiritualidade nas igrejas evangélicas da vitória, 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 vitória e vitória. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Faça o sacrifício e seja próspero. Faça o sacrifício e seja próspero. Vocês já perceberam que tem alguns que têm 30 anos que estão nessa e não ficaram milionários. Que tem 40 anos que estão nessa do evangelho da prosperidade e não resolveu. Porque não é sobre isso que é o evangelho. Isso é um discurso barato, bem cafona e mentiroso. Segundo, é o evangelho do amor fácil, do que Dietrich Bonhoeffer chamava de graça barata. Como se Deus me aceita como eu sou, então agora uma vez que Ele me aceita como eu sou, a gente vive de qualquer maneira, porque Deus é amor e Ele entende tudo. Isso Bonhoeffer já dizia, na metade do século passado, que nada mais é do que graça barata. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, e precisamos nos lembrar sempre, que o evangelho de Jesus é o evangelho da graça perdoadora. Mas é o evangelho que ainda nos chama a carregar uma cruz. O evangelho de Jesus é aquele que nos garante perdão incondicional mediante a fé e a justificação, ou seja, a justiça de Cristo é aplicada a nós e todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, são completamente perdoados a ponto de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus. Mas esse mesmo evangelho é aquele evangelho que diz que a gente morre todos os dias para viver Cristo no nosso coração. Uma coisa não anula a outra. E é por isso que é de suma importância a gente parar. Porque Deus provou o seu amor para conosco a tal ponto
que Ele não queria nos deixar escravizados com os ídolos da cultura, com as filosofias da cultura. Por isso, as palavras de liberdade que Deus nos dá aqui, essas 10 palavras, elas provam o amor de Deus por nós. E percebam uma segunda coisa. O Senhor nos deu essas 10 palavras ou 10 mandamentos, porque quando vocês leem do Êxodo até o Deuteronômio, uma expressão que se repete o tempo todo é: para que te vá bem, para que te vá bem, para que te vá bem. Muitos de nós, irmãos, vivemos escravizados porque não obedecemos os princípios e valores de Deus. Escolhemos errado, optamos pelos afetos, optamos pelos atalhos, optamos pelo caminho que não é do Senhor. E é o que a palavra de Deus está dizendo para nós o tempo todo, a repetição é: a lei do Senhor é para que te vá bem. Você quer se manter livre, obedeça ao Senhor. Você quer andar no caminho direito, obedeça ao Senhor. Quer ter a consciência tranquila, a alma em paz, num mundo de trevas, para que te vá bem, obedeça ao Senhor. Quer viver bem, quer ser feliz, quer ter um casamento abençoado, obedeça ao Senhor. Quer criar filhos bem, obedeça ao Senhor. Quer ter uma vida direito, quer conduzir os negócios, obedeça ao Senhor. Quer ser um bom funcionário, obedeça ao Senhor. E o que é mais incrível é que, como eu estou dizendo para vocês, os mandamentos nos são dados porque eles são uma rica fonte de sabedoria. Rica fonte de sabedoria. Vocês vão perceber isso. Ao longo do tempo que estamos conversando, a gente está vendo isso. Hoje, essa quinta palavra precisa ser colocada dentro de um contexto histórico. Observem comigo o verso 11. O apóstolo Paulo vai repetir isso em Efésios. Honra o teu pai e a tua mãe. Paulo diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. E é mesmo. Observem o que ele diz na segunda linha. A fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Bom, a primeira coisa que você diz é o seguinte: Pastor Rômulo, eu conheço muita gente fiel, muita gente obediente. Eu conheço muita gente que honrou os pais e morreu cedo. Eu conheço muita gente direita que honrou seus pais até o final, mas que não está aqui agora. Como é que você explica esse texto? E vocês se enrolam. Porque, gente, o texto precisa ser interpretado dentro do seu contexto. Não adianta você pegar um texto de 3.500 anos atrás e trazer ele diretamente para o século 21, que você vai cometer um anacronismo aqui. Esse texto, em primeiro lugar, está dizendo daquele pessoal, daquele lugar e daquela terra. Parem para pensar. Está com a Bíblia aberta? Se não está, está errado, porque eu já mandei trazer a Bíblia, para poder ter uma visão do texto. Esse povo está vindo do Egito, e esse povo está indo para Canaã, ok? Olha para cá. O que é que vai garantir a estabilidade dessa nação que é recém-formada? É uma nação recém-formada. O livro de Números começa dizendo que o exército de Israel é em torno de 600 mil homens entre 18 e 50 anos. O que os historiadores fazem? Uma conta simples. Então nós temos uma nação sendo formada entre no mínimo 2 milhões de habitantes, no máximo 5 milhões de habitantes. Nós estamos falando de 12 tribos que saem do Egito e vão entrar em Canaã. Pergunta: o que é que vai garantir a permanência dessa gente naquela terra? O que é que vai garantir a segurança desse povo naquela terra? Percebe? Estabilidade para eles, segurança, garantia da soberania nacional. É um novo povo sendo formado. É como se você pegasse toda a população do Espírito Santo, todo mundo junto, a gente tem mais ou menos 4 milhões de habitantes, tirasse daqui e levasse para um outro lugar. Como é que essa gente vai se organizar? Eles não podem seguir igual um bando.
A gente se organiza em prefeitura, governo do estado, secretarias, tudo isso. Para manter ordem, tem polícia, tem sistema de saúde, tem tudo isso. Como essa gente vai viver? Como é que eles não vão entrar em anarquia e briga? Como é que eles não vão arrumar confusão entre eles? Quando as nações de fora vierem, porque eles estão ali, é uma tribo nômade. Quando as nações de fora vierem contra eles, como é que eles se organizam? Essa é a lei, essa é a Torá. Agora o que eu quero que vocês percebam. Nós terminamos a primeira tábua semana passada. 4 mandamentos. Eu sou o Senhor, não façam ícones, o nome do Senhor e o dia do Senhor. Ok? Observem que agora muda, porque agora ele vai falar de honrar pai e mãe. Depois ele começa, olha para a sua Bíblia. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Qual é o lugar em que as gerações deveriam aprender a valorizar a vida do outro e não matá-los? Dentro de casa. Qual é o lugar de aprender o que é o valor de uma aliança, do casamento, o valor de uma mulher, o valor de um homem? Qual é o lugar de aprender que a gente não quebra casamento e aliança por qualquer coisa? A gente não troca a mulher da gente, o marido da gente por qualquer coisa? Qual é o lugar de aprender isso? Dentro de casa. Qual é o lugar da gente aprender o valor do bem do outro, da conquista do outro, o valor de administrar bem as nossas finanças, de cuidar bem do que Deus deu para a gente? Qual é o lugar de aprender isso para não furtar dentro de casa? Qual é o lugar da gente aprender a soberania de Deus, para dentro da soberania de Deus, a gente entender o que Deus fez com a gente, e quando a gente olhar para o outro, para o que o outro tem, para o que o outro é e faz, a gente não cobice nem a mulher, nem a casa, nem o gado do outro. Qual é o lugar de aprender isso? Dentro de casa. Qual é o lugar da gente aprender o valor da verdade, não da mentira? Qual é o lugar da gente aprender que a gente lida e é luz, e a gente precisa ser um testemunho para as pessoas, e não viver falando da vida dos outros, falando conversa fiada, preocupado em espalhar mentira, espalhar conversa e não dizer falso testemunho? Qual é o lugar de aprender isso? O século 21 falou que é a escola. E a nossa Constituição diz que é a escola. O terapeuta, o tio do colégio. A Escritura está dizendo, famílias bem ajustadas formam um tecido social bem ajustado. Marido, mulher e seus filhos bem ajustados formam uma sociedade bem ajustada. É isso, é por isso que esse mandamento é colocado. Isso aqui não sou eu, isso aqui é João Calvino falando. Vocês estão vendo uma sociedade, pessoal, com alto índice de violência. Professores, vocês quase apanham dentro de sala de aula de menino mal educado. Nós estamos com um problema, como conversamos semana passada, no mercado de trabalho. Jovens que não querem trabalhar, gente que não quer obedecer patrão. O problema não está nesse ente chamado sociedade. Para a Escritura, o problema está dentro de casa. Casas mal ajustadas, homens que não fazem o papel de marido, de pai, mulheres que não fazem o papel de mãe, de esposa, de tutores, de gente que vai dar, inclusive, 3 coisas. Porque qual é o papel do pai e da mãe na vida dos seus filhos? 3. Primeiro, cuidado. Segundo, influência. Terceiro, autoridade. Esse mandamento está no meio das tábuas para dizer para a gente o seguinte: vocês querem uma sociedade menos violenta? Vocês querem uma sociedade menos injusta? Vocês querem uma sociedade mais verdadeira?
Vocês querem lugares mais justos? Não é governo, é dentro de casa. Não é prefeitura, não é estado, não é presidente, não é senado. É dentro de casa que os valores, o temor a Deus, amar a Deus, não fazer imagem, guardar o dia do Senhor, respeitar o nome dEle. Onde é que você aprende isso? Honra pai e mãe, dentro de casa. Pais fazendo o seu papel, filhos fazendo o seu papel. Depois disso, não matar, não adulterar, não roubar, não cobiçar, não dar mau testemunho. É só isso, podemos ir embora. Porque está tudo errado. Percebe por que é necessário a gente parar e conversar? É isso que esse texto está trabalhando para nós. Parece loucura, mas a segurança e a estabilidade, a permanência, a dependência, está na missão dos pais, como pais e mães. E aqui vem um negócio. Pai e mãe, abre o ouvido. Pai e mãe não é amigo de filho. Você não é amigo dos seus filhos. Você é pai. Ô, meu amigão, pode até ser um jeito de falar. Pai e mãe não é amigo, seu filho vai fazer ao longo da caminhada. Amigo na igreja, amigo na escola. Pai e mãe não é amigo de filho. Pai é pai, mãe é mãe. Ok? Porque pai precisa cuidar, influenciar e exercer autoridade. Cuidado, é porque quando os nossos filhos são pequenos, o que a gente faz? A gente equilibra eles e faz eles andarem, troca a fralda, dá mamadeira, leva para a escola, traz da escola, leva para o médico, tem plano de saúde ou é SUS, fica internado. Cuidado, é esse cuidado básico e que vocês sabem que filho criado, trabalho, vai cuidar o resto da vida, não tem jeito. Filho é filho o resto da vida. Meus filhos são adolescentes e uma neném eu já sei que é o resto da vida, não tem jeito. Filho é para o resto da vida. Cuidado. Influência. Por que influência? Porque, irmãos, a gente acha mesmo, esse é o nosso modelo positivista do século 21, a gente acha que as pessoas aprendem sentadas como vocês estão aí, num grande auditório. Eu tenho estourando 1 hora para falar aqui com vocês. Eu falo 1 hora. Às vezes um pouco menos, a maioria das vezes um pouco mais. Só que se vocês olharem, eu tenho 1 hora para falar ao longo da semana inteira de vocês. Por isso eu não vou diminuir a quantidade que eu falo. Procure outra igreja ou senta aí e vai me ouvir. Tô pistola, né? Azar de vocês. Ainda mais me elegeram. Eita! Presta atenção nisso, porque isso aqui é muito importante. Eu tenho 1 hora para falar com vocês durante a semana inteira. Nem culto no meio de semana nós não temos. Os ambientes de formação de vocês são pouquíssimos esse aqui. O maior momento de formação que vocês têm é quando vocês estão, por exemplo, em volta da mesa conversando com seus filhos. Porque o que eles vão lembrar de você não é daquele sermão que você deu. O que eles vão lembrar é dessa influência, quando você ia jogar bola com ele, quando você ia na luta com ele, quando você ia bater papo com ele, quando vocês estavam dentro do carro, a família toda cantando uma música, quando vocês estavam na hora de dormir, mãe, pai, todo mundo sentado, deitado com o filho, faz aquela oração, lê o livrinho da história bíblica. Os nossos filhos, e se vocês olharem, o ambiente de formação que a gente tem, é o cotidiano, é o dia a dia. Nós fomos formados assim. E vocês vão perceber que eu vou falar com vocês sobre... existe honra mais estrita e honra mais larga. Porque nós fomos formados ao longo da nossa história por várias pessoas. E esse mandamento está dizendo isso para nós. Então, o raio de influência que nós temos sobre os nossos filhos, ele está em ambientes de formação. Nós não podemos nos esquecer disso. Terceiro, autoridade. Irmãos, é um absurdo um menino chegar dentro de uma sala de aula e falar que ele vai bater no professor. Isso é um absurdo. Mas por que é um absurdo? Porque lhe faltou limite dentro de casa. Faltou pai e não amigo. Faltou pai e mãe.
Só que nós estamos numa cultura do século XXI em que a figura masculina, por causa de Freud especialmente, a figura masculina precisa ser superada. Só que ela é importante para dar estabilidade e dar segurança para nós. Cada dia que passa o século XXI tem cada vez menos homens que digam não, que estabeleçam limites. E mulheres também que digam não, porque as mulheres estão pedindo socorro, porque não tem homem. Os homens se escondem. Percebem isso? Essa figura da autoridade, porque pai e mãe têm que dizer não. Se a gente não aprende limite dentro de casa, lembra que os antigos diziam para nós, quem não aprende em casa, aprende? O pior é que hoje em dia a sociedade está violenta, não aprende na rua, morre na rua. A sociedade está cada vez mais violenta. Se nós não dissermos não, 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 quer namorar criança, não, quer fazer coisa criança, não, quer ter relação não sei o que, não, não. E os pais são tutores, autoridade. E entenda que autoridade não é poder, mas nós pais somos a primeira fronteira de limite de um cidadão e um ser humano. Isso acontece dentro de casa. É isso que esse mandamento está dizendo. Uma criança em Israel, necessariamente, ela precisa crescer com essa figura, em que você aprende não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar dentro de casa. É isso que esse mandamento está querendo falar para a gente. E é essa a minha dificuldade em conversar com vocês hoje. Porque a pergunta que a gente precisa fazer, então, é: qual era o propósito do quinto mandamento? Por que é que Deus está colocando isso aqui? Mais uma vez, a nossa sociedade completamente carcomida está precisando desses 3 pilares. Se você é pai, mãe, qual é o papel de pais e mães? Primeiro, cuidado. A gente cuida dos filhos. Filhos precisam ser cuidados. Segundo, influência. Nossos filhos precisam ser influenciados. Sai fora desse negócio que os meninos dizem assim: você tem que deixar eu viver as minhas experiências sozinho. Ô, Romeu e Julieta, desce. A vida real não é assim. Desce para cá, ó. Aqui é o lugar que, se você não pagar IPTU, seu nome vai para o Serasa. Aqui é o lugar que, se você aprontar, você vai preso. Desce. Esse negócio de eu tenho que viver as minhas próprias... Para com essa furada existencialista. Porque o existencialismo deixou a gente na mão, ficando perguntando o que e o porquê da vida. E aí agora está todo mundo desesperado aí, ó. A gente ultrapassou a linha do desespero e está todo mundo desesperado. Uma sociedade completamente desajustada. Por quê? Porque nós abandonamos os princípios e valores de Deus. Papel de família, papel de pais, cuidado. Segundo, influência. Nós influenciamos aqueles que estão em volta da gente. Papel de pai e mãe não é ficar trabalhando para dar tudo que o filho quer, para dar todo o conforto do mundo. O menino não precisa disso. Não precisa. O menino precisa da influência. Influência para formar caráter, para terminar de formar personalidade e autoridade. Não é não. Mas deixa eu argumentar. Pode argumentar, mas a última palavra é minha. Mas você é um tirano, entenda do jeito que você quiser. Aqui mando eu, a casa é minha. Enquanto você estiver debaixo da minha autoridade, é assim. Pastor, ei, estou falando de família. Eu estou falando de família. Mas pastor, nós somos democráticos. Você pode votar lá, dentro de casa quem manda é pai e mãe. Você precisa entender isso. E os meninos têm que entender isso. Dentro de casa não existe burocracia estatal. Pastor, seu retrógrado, continua do jeito que vocês estão, então, e nós vamos ver onde é que nós vamos dar. Vocês não perceberam que está dando errado? Ninguém vota, vamos votar dentro de casa. Não existe isso. Nossa, nós temos que ouvir todo mundo. Pode até ouvir, mas a palavra final são dos pais. E para de ficar com medo com isso. Nossa, mas é uma estrutura opressora. Estrutura opressora que nos trouxe 2000 anos até aqui. Que formou tudo o que vocês veem como sociedade. Estrutura opressora nada. Menino de 10 anos não sabe o que quer. E muda de ideia a cada mês. E muda de ideia a cada semana.
Pais precisam ter o caráter firme, firmado e conduzir os seus filhos para amar Deus e amar o outro, para amar Deus e amar o outro. Para de ter medo. Isso aqui é o que a gente chama de discípulos de Jesus com autoridade dentro de casa. A gente precisa resgatar esse negócio. Percebam, autoridade não é opressão. Autoridade não é ótica do poder. O poder, que vocês que gostam de ler aí, do Foucault, é diferente disso. O poder é manipulação, opressão. A autoridade é discernir o que Deus quer e a gente conduz os nossos filhos. Muitos de vocês mais velhos, que tomaram caminhos errados, que fizeram opções erradas, você sabe o que vocês fazem? Vocês olham lá para trás e falam assim: ah, se alguém tivesse me falado. Ah, e se eu tivesse alguém dentro de casa, cara, que tivesse me dito. Pô, se alguém tivesse pegado na minha mão, eu tinha sofrido menos. Agora para. Porque se a gente também fosse menos obstinado, a gente ouviria mais os conselhos que os nossos pais nos deram. Se a gente tivesse o coração menos duro, a gente entenderia que os nossos pais são a primeira visão da trindade que nós temos. Por isso é unidade na diversidade, homem e mulher. Nós precisaríamos ouvi-los como um referencial de autoridade para nós. Tudo bem? Estão vivos? Segura? Ok, eu vou piorar agora, porque eu falei o papel da família. 3. Então vamos lá. Honra. Honra. Porque o mandamento está dizendo, porque esse mandamento foi dado? Para que esse povo tivesse estabilidade. Para que não fosse a bagunça como nós vivemos hoje em dia. Para que o mundo não fosse essa desordem que a gente vê que ele é. O que então é honra? Nós vamos ter 2 problemas e eu vou levantar 2 problemas. Você pode falar bem assim: pastor, eu entendi. Acho que tem que ser assim. Mas a vida não é cor-de-rosa desse jeito. E eu concordo com você. O efeito do pecado está aqui, inclusive nas relações. E você pode levantar a primeira pergunta: como honrar quem não cumpriu o seu papel de cuidado, influência e autoridade para comigo? Porque você pode falar bem assim: pastor, eu não tive esse pai cor-de-rosa que você está falando aí, não. Eu não tive, não. Pelo contrário. E aí, os pais que devem cuidar dos filhos, os pais que devem influenciar os filhos, e os pais devem colocar limites sobre os seus filhos. Agora, como é que um filho pode honrar, ou uma filha pode honrar um pai que abusou sexualmente dela? Como? Pastor, como é que você me levanta? Vocês ficam assustados, né? Vocês queriam o quê? Que eu ficasse falando da espiritosfera. Jesus morreu por gente como vocês, gente. Isso aqui aconteceu com vocês também. Isso acontece com a gente. E se o evangelho é verdade, ele vai mudar inclusive isso aí. Ele vai ter que transformar isso. Como é que eu vou honrar alguém que, ao invés de ter cuidado de mim, alguém que deveria me influenciar e ter autoridade sobre mim, essa pessoa, na verdade, agiu com poder e com opressão em cima de mim? Como é que eu vou fazer isso, pastor? Como um filho pode honrar uma mãe que, ao invés de ter cuidado, influência e autoridade, ela surtou, resolveu viver uma aventura amorosa e abandonou a nossa família inteira? E o que a gente faz agora? Aí você está falando para mim que eu preciso pegar essa mulher e honrar? Ô pastor, calma aí, cara, você não sabe como é que a gente viveu nesses últimos anos. Como é que filhos podem honrar um pai que só chegava embriagado em casa e aí quando chegava ainda batia na gente? Como é que a gente embriaga, como é que a gente respeita essa figura patética, pastor? Porque ele nada mais é do que uma figura patética. Pastor, você quer mesmo que eu honre esse pai, esse pastel, que ao invés de ter dado para a gente um tempo de cuidado, tempo de qualidade, só queria saber dele, alguém obstinado. A gente cresceu sem a figura do pai por causa dele, você quer que eu honre esse homem? Eu concordo com vocês, porque não é tão simples assim. E aí, feliz é você que teve a família cor-de-rosa. Feliz é você que teve bem ou mal, porque essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Nós
somos filhos de homens e mulheres que precisam de um redentor. Você pode se esforçar o máximo que você puder, você vai falhar com seus filhos. Alguma coisa vai ficar a desejar. E nós que somos filhos, especialmente nós mais velhos, nós precisamos entender que somos filhos de homens e mulheres, frutos do seu tempo e reféns ainda do pecado. Porque é injusto eu, com 40 anos de idade, olhar para 30 anos atrás, não sei o que os meus pais estavam vivendo, e simplesmente falar, vocês não me deram, vocês não me deram, vocês não me deram. A gente precisa ter esse grau de discernimento, ok? Feliz é você que, perfeito ou imperfeitamente, teve pais que são dignos de honra, homens e mulheres. Porque alguns pais não foram mera imperfeição, mas foi problema de caráter mesmo, né? Foi abuso. Como é que a gente honra essas pessoas? Agora, deixa eu piorar, se é que dá. Nós vivemos um período de famílias mosaico. O que é família mosaico? Alguns de vocês estão no segundo casamento, por N razões. Alguns de vocês foram abandonados, traíram, sei lá, foram traídos. Essas coisas que a gente sabe que o século XXI tem. Então é muito comum, papai separou de mamãe, eu fiquei com papai que casou-se com uma outra pessoa, que tem 2 filhos e agora viramos 5. Isso está se tornando cada vez mais comum no nosso tempo. Então, por exemplo, uma mãe biológica que ela se separou, por exemplo, aí agora ela se casou com alguém, aí a pergunta que você se faz é, tá, e a quem eu vou honrar? Quem nos últimos 10 anos cuidou de mim ou quem me deu a luz? Quem eu vou honrar? A gente precisa entender isso. Isso já era um problema para os reformadores. E eu vou trazer a resposta do Catecismo de Heidelberg. Conseguiram entender essa da família mosaico? Porque essa aqui foi a mais difícil de eu pensar, mas na hora de olhar os modelos familiares, está meio bagunçado, né? Então a gente precisa tentar conversar aqui e tentar lançar luz para esse negócio, tentar deixar o mais prático possível. Eu vou trazer para vocês um princípio e uma aplicação, tudo bem? Um princípio e uma aplicação sobre o que é honrar. A pergunta 104 do Catecismo de Heidelberg diz o seguinte para nós. O que Deus exige do 5º mandamento? Eu posso mandar para vocês esse texto depois, não tem problema não. Eu devo prestar toda honra, amor e fidelidade. Olha, isso aqui é do século XVI, gente. 16, 17. A meu pai e a minha mãe. Honra, amor e fidelidade. Pergunta 104 do Catecismo de Heidelberg. Toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe. Agora olha que coisa curiosa. E a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina, com a devida obediência, e também ter paciência com seus defeitos. Porque Deus nos quer governar pela mão deles. Olha que coisa curiosa. Eu devo prestar toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe, e a todos os meus superiores. Devo submeter-se à sua boa instrução e disciplina, com a devida obediência e também ter paciência com seus defeitos. Porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. O princípio que esse mandamento está trazendo para nós é honrar pessoas. O que esse mandamento quer dizer para nós, Rômulo? Honrar pessoas que ao longo das nossas vidas contribuem para a nossa formação através do seu cuidado, da sua influência e da autoridade dele sobre nós. O que esse mandamento está ensinando para Israel e está ensinando para os discípulos de Deus, de Jesus hoje? Honrar pessoas que ao longo das nossas vidas contribuem para a nossa formação através do cuidado, da sua influência e da sua autoridade. O plano A de Deus são os nossos pais, ok? Agora,
Mas, quando os pais da gente não fazem na história aquilo que eles deveriam fazer, aí eu posso parar um minuto e conversar um negócio com vocês? Porque a gente trabalha com a imaginação de vocês. Talvez você já foi longe, você falou, pastor, muito bonito, vou ser pai e daqui para frente eu juro que eu vou fazer diferente. Mas não foi assim comigo. Então para. Porque é muito provável que eu esteja pregando para irmãos e irmãs que agora de manhã precisam ir lá atrás e antes de honrar tem que perdoar. A gente vai ter que voltar e perdoar. O pai, que não foi a figura que deveria ser. E talvez você carrega marcas dentro do seu coração. Porque o pai que deveria ser a figura de cuidado, de instrução, de influência. O pai que deveria ser aquele porto seguro que a gente tem. O pai que deveria ser a fonte de sabedoria. O pai que deveria ser aquele que deveria dizer não, não, ou vai, vai. E aí você se viu sozinho em N situações. Ou você se viu oprimido e abusado em N situações. Abandonado em N situações. Ou a mãe que ao invés de ter sido esse poço de doçura e candura, esse lugar que você sabe que você sempre pode voltar, porque pode ter qualquer abraço do mundo, mas o abraço de mãe é diferente. É aquele que a gente cresce, chega da escola e tem esse lugar para a gente abraçar, ou do final de semana, e sempre que você imaginava, não tinha. E essas pessoas sempre com um ambiente de gritaria, de grosseria, de incompreensão de quem você era. Talvez você tenha até vacilado em vários momentos. Você também cresceu, não era alguém fácil. Ok, a situação que se lidava não era uma situação fácil. Então a gente precisa parar, ir lá atrás e exercer perdão. Pastor, melhor mudar de assunto, eu vou embora, eu não vou ficar aqui porque dói. Não quero falar disso. Machuca, não quero falar disso. Mexer nesse tipo de coisa bate pesado. Mexer nisso dói a alma, dói o coração. Calma, calma. A gente pode muito bem fazer o seguinte exercício. Você precisa voltar 2000 anos. Você precisa voltar 2000 anos e lembrar que o que Cristo fez por nós na cruz é suficiente. Eu queria anunciar o Evangelho para você. O Evangelho é o Evangelho do perdão. Deus estava em Cristo, levando os nossos pecados. Cristo estava sendo ofendido no nosso lugar. Cristo estava sendo maltratado no nosso lugar. Cristo estava recebendo todo o peso de toda a rebeldia minha e de vocês. E o que perdão é, pastor? Não é esquecer, gente. Esquecer é amnésia. Esquecer é algum tipo de deficiência que a gente tem. Ninguém esquece. Perdoar é escolher ficar com o dano. Perdano. Ficar com o dano. Perdoar é dizer, eu vou absorver essa dor. E essa dor vai ser dissipada. O que Cristo e a obra do Evangelho fazem é dissipar toda a dor, é dissipar todo o mal. Nós precisamos olhar para o nosso Senhor, compreender o que aconteceu com Ele naquela cruz, chegarmos até Ele e pedirmos a Ele, como vimos semana passada, que leve todo o peso e todo o fardo de toda a dor que foi causada a nós. E dizer, a gente vai absorver o dano. Mas pastor, é pesado, como é que a gente vive com isso? A gente não vive com isso. Pessoas que maltrataram, pessoas que abusaram da gente, pessoas que abandonaram a gente deixa elas aos pés da cruz de Cristo, porque Ele disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar sábado para vocês. Nós precisamos olhar para trás e aproveitar o sábado eterno de Deus, em Cristo. Perdoar, gente, é conseguir ficar com uma cicatriz que nos lembra do acontecido. Mas é olhar para trás
e dizer que em Cristo Deus faz nova todas as coisas. Em Cristo nosso coração é renovado. Em Cristo a nossa vida é renovada. Em Cristo o poder do Espírito pelos meios de graça como esse, pela fé. O poder de Deus é infundido na vida da gente e nós conseguimos olhar para o mundo e dizer: Pai, perdoa o meu pai, porque ele não sabia o que estava fazendo. Pai, perdoa a minha mãe, ela não sabia o que estava fazendo. Porque aqui, você que carrega mágoa no coração, sabe que o maior problema da raiz de amargura é te deixar preso no passado. Vira e mexe, acontece alguma coisa, você se lembra disso. Vira e mexe, acontece alguma coisa, isso te dá uma memória afetiva lá de trás. Perdoar é liberar. Perdoar é se tornar livre. Nós não estamos liberando o outro. Nós estamos liberando o outro, mas nos tornando livres. Discípulos de Jesus podem ficar livres da amargura. Discípulos de Jesus podem ficar livres do ódio, da ira, do rancor e do desejo de vingança, que é isso que a amargura faz com a gente. Antes de honrar, muitos discípulos precisam aprender a perdoar. Muitos discípulos precisam aprender a perdoar. E eu queria parar aqui agora. Eu quero orar com vocês e por vocês. Eu vou continuar a exposição, mas isso é muito sério. É muito sério. As nossas casas deveriam ser lugares de acolhimento, de formação. As nossas casas devem ser lugares, redutos de alegria, de felicidade. Nossas casas precisam ser lugar de acolhimento e não lugar de guerra, lugar de briga, lugar de contenda. Nossos casamentos precisam ser bem ajustados. A educação dos filhos precisa ser bem ajustada. Isso é um mandamento de Deus para nós. Não precisa fazer nada, mas eu queria te convidar, nós vamos parar aqui agora nesse momento e vamos orar. Vamos nos colocar de joelhos. Eu quero pedir ao Senhor que ministre sobre a vida de vocês que precisam perdoar. Vocês que trazem mágoas profundas dentro do coração de vocês. Nós vamos parar e pedir: Senhor, ajuda-nos a perdoar. Senhor, ajuda-nos a perdoar pai e mãe. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai bendito, a sua igreja está prostrada aos pés do Senhor. O Senhor é Deus da nossa história, Deus da nossa vida. Nós só estamos aqui por sua causa. Senhor, livra o nosso coração. Senhor, ajuda a gente a aprender com Jesus. Ajuda a gente a perdoar. Ajuda a gente, Senhor, a liberar perdão por aqueles que nos fizeram tanto mal. Oh Deus, eles não sabiam o que estavam fazendo, Senhor. Alguns nos maltrataram, Deus. Alguns foram contra nós. Alguns nos trataram com maldade, Senhor. Alguns de nós chegamos aqui hoje com o coração tão pesado, Deus. Por lembranças antigas, por marcas no corpo. Senhor, olha para o seu lado direito e vê Jesus, por favor. Olha as mãos do nosso Salvador. Olha os pés dele, olha o lado do nosso Salvador que foi aberto no nosso lugar. E por favor, ministra graça para o seu povo aprender a perdoar. Perdoar, perdoar, perdoar pai, perdoar mãe, perdoar. A gente aproveita para perdoar qualquer pessoa que tenha feito qualquer mal, Senhor. Libera essas pessoas e libera o coração da gente. Libera, por favor, o nosso coração para a gente poder ser livre e viver em novidade de vida. Para a gente reconstruir a nossa vida, reconstruir os nossos relacionamentos, reconstruir nossas casas, reconstruir nosso caráter, ajustar a nossa vida. Por favor, Senhor, faz isso com o seu povo, nós te pedimos. Faz isso comigo, faz isso com os meus irmãos. E que de hoje em diante, Senhor, por causa de Jesus e da glória dEle, da obra dEle, a gente tenha graça sobre graça, coração livre, liberto, com relações refeitas em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus te dê liberdade. Deus te dê libertação. Deus traga libertação para o seu povo, meus irmãos. Eu só queria fazer um comentário para eu ir adiante. Eu estou caminhando para o final daqui a pouquinho. Talvez, e aqui eu vou contra várias correntes, porque eu sei, às vezes, a gente fala assim, pastor, perdoar necessariamente, gente, não significa ter a mesma relação que a gente teve em algum dia. Porque feridas foram tão profundas, e às vezes são tão profundas, que a gente não consegue. E está tudo bem, desde que o coração não esteja magoado, desde que o coração esteja em paz. Tá? Agora, se o plano A são os nossos pais, como eu estava dizendo para vocês, o plano B vai além. Observem o que o Catecismo de Heidelberg disse para nós. Porque, às vezes, os pais falham. E mesmo quando os seus pais falharam, eu quero que você perceba que Deus levantou pessoas. E quando eu quero dizer que Deus levantou pessoas, é assim, na vida de vocês que tiveram alguma circunstância, poderia estar abandonado, mas levantou uma avó. Aí levantou uma avó. Era a avó que cuidou, a avó que tratou, a avó que abençoou, a avó que não deixou que a coisa ia acontecer. Era um tio que você estava talvez sem nenhum tipo de referencial masculino. Aí um tio veio àquela situação e falou, não, peraí, eu não vou deixar sozinho não. Não vou não. Ou uma tia que não deixou você sem o referencial feminino. Deus sempre levantou pessoas. E quando o Catecismo de Heidelberg está falando disso, ele está falando disso, porque Deus sempre levantou, por exemplo, quer ver? Alguns de nós tiveram, ou na escola, ou no trabalho, professores e mestres. Gente que era muito mais do que só aquele cara que passa o conteúdo. Era aquela pessoa que sempre parava e falava assim, tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo ok, tá tudo acontecendo bem, você está precisando de quê? Então senta, ouve você por um período e diz, acho que você não está por esse caminho, isso não está indo bem, isso não está indo legal. Mentores profissionais. Gente que quando você viu que chegou na empresa no primeiro dia, e você está lá 10, 20 anos, era a pessoa que não olhou para você e falou bem assim, lá vai ele, está querendo tomar o meu lugar. Não, pegou na sua mão e falou, vem cá, cara, vou te ajudar. Vem cá. E aí você fala assim, cara, tudo na vida que eu aprendi com fulano de tal. Mentores profissionais. Olha, eu não tinha profissão, mas aí, cara, apareceu na minha vida, a gente sempre fala assim, né? Do nada. Do nada apareceu fulano de tal. Aí fulano de tal apareceu do nada e, rapaz, mas me instruiu de um jeito que eu falei, meu Deus, como eu não tinha visto isso até hoje. São mentores que a gente tem. E aqui eu vou falar para crentes. Você que não é crente é uma pena, você que não tem uma comunidade local é uma pena. Porque eu poderia ficar aqui e falar para vocês de líderes e mentores espirituais que a gente teve ao longo da nossa caminhada. Vários de vocês eram crianças, adolescentes, jovens. Deus levantou líderes de grupo pequeno, líder de mocidade, líder de célula, pastores, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que sempre oraram por você, gente que pegou na sua mão em momentos de dificuldade, que estava ali com você, na sua casa, momento que você estava meio assim anuviado, você falou assim, caramba, eu vou ligar para fulano, que esse aqui vai me ajudar, esse aqui vai sempre ter uma palavra que vai poder... Eu poderia falar com vocês, porque ao longo dessa jornada que eu tenho, tem algumas pessoas que eu sempre posso ligar e conversar com elas, que sempre foram líderes e mentores. Sempre gente que está aqui. Então, agora, eu queria só te dar uma advertência, porque qual é o problema da gente? A gente tem uma grande dificuldade em ter autoridade sobre nós, porque a gente tem dificuldade com gente que nos confronte. A gente, via de regra, quer pessoas que massageiem o nosso ego e falem aquilo que a gente quer ouvir. Isso é um grande desafio para nós. Muitos de nós temos esse problema porque a gente não quer, às vezes, eu não estou dizendo de pessoas que nos massacrem, mas gente que diga, esse caminho não está bom, melhor mudar. Esse caminho não é legal. A gente não quer isso, a gente não gosta disso.
Agora, pessoas que foram colocadas por Deus na nossa vida não falam o que a gente quer ouvir. Elas falam o que a gente precisa ouvir. Tem hora que eu preciso pedir conselhos para amigos porque eu estou no lugar errado e fazendo a coisa errada. E eu preciso ouvir. E eu preciso acolher isso no meu coração. Mas a maior parte da gente quer se colocar como vítima o tempo todo da situação. Esse discurso vitimista do século XXI atrapalha a gente a ter pessoas que vão nos ajudar ao longo da jornada. Mais uma vez, eu não estou falando de gente cruel, gente ruim. Porque tem gente que você está acabado, o que ele faz é jogar mais uma pá de cal em cima de você. Em nome da verdade. Não é isso. A gente precisa de pessoas que exerçam cuidado, influência e autoridade. Cuidado, influência e autoridade. Agora, pastor, qual é a implicação disso na vida da gente? Bom, eu vou pular isso aqui. Eu preparei coisa demais. Eu precisava de umas 5 semanas para isso. Honrar, gente, no hebraico aqui, esse texto, quando ele diz honrar, o que ele está falando? Honrar é obedecer. Na antiguidade, você queria honrar um rei, obedeça ao que ele fala. Na antiguidade, você quer honrar o seu pai, obedeça ao seu pai. Na antiguidade, você quer honrar um mestre, siga o que o mestre falou. Isso é honrar. Isso é um sentido mais estrito. Agora, num sentido mais aberto, presta atenção, honrar é dar importância, atribuir crédito e reconhecer o valor. Honrar pode ser só obedecer. Quando nossos filhos são pequenos, ou quando você é pequeno, você honra obedecendo. Pai disse vai, vai. Falou? Foi. Você honra quando você está numa posição no trabalho, e a gente é extremamente obstinado, alguém diz para você assim, fulano, por favor, você está aqui, você pode fazer isso aqui? O cara é seu encarregado, ele é chefe. Ele diz para você fazer. Aí o que você faz? Aí, ó. Zé Ruela, sabe nem o que está falando? Isso é desonra, o nome disso. Isso é desonra. Honrar é obedecer, num sentido estrito. Mas num sentido mais aberto, honrar é dar importância, atribuir crédito e reconhecer valor. Aqui, deixa eu dividir a nossa vida em 3 fases para você entender melhor. E aí fica mais fácil. Porque nos primeiros anos da vida, quando nós somos filhos, obedecer é irrestrito. Agora, quando os filhos crescem, e aqui eu quero falar para filhos e para pais, a gente precisa ter uma ideia mais ampla. Porque qual é a primeira fase da nossa vida? A primeira fase da nossa vida, eu estou chamando ela, eu peguei isso aqui de um autor, ele diz que é infância, adolescência e o início da juventude. Ok? Crianças, gente, precisam aprender a obedecer princípios e valores para que a gente não tenha um caos social. Por quê? Por uma simples razão. Quebrar regras vai te trazer problema. Você pega uma regra simples, nós vamos conversar sobre ela. Não adulterar. Vocês já viram os problemas que desde a pornografia, até conversa fiada, até traição, vocês já viram o problema que isso pode trazer na vida de alguém? Onde é que você aprende isso? Dentro de casa. Você já parou para pensar nesses meninos que são irados, que vivem brigando, briga para cá, briga para lá, discute para cá, discute para lá. Você já viu o problema que isso pode causar? Se você for alguém irado o resto da vida, na primeira fase da nossa vida, infância, adolescência, início da juventude, honrar é obedecer. Então, por favor, você que é adolescente, você que é jovem, está aí no início da faculdade, crianças estão lá embaixo, você que é pai, nessa fase da vida, honrar é obedecer. Honrar é obedecer. Honrar é dar importância, atribuir crédito e reconhecer o valor.
Porque nessa fase é quando a gente está formando caráter, personalidade. Essa é a primeira fase da vida, honrar e obedecer. Gente, criança obedece pai e mãe. Criança obedece à autoridade. É um absurdo. Os pais chegam na escola para tirar satisfação com o professor, porque chamou a atenção do filho dele. Mas você constrangeu o meu filho. Sabe essa vitimização? A gente tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Porque a gente está criando uma próxima geração de monstros, sem limites, que não obedecem regras, completamente psicologizados. Isso a gente aprende dentro de casa. Pais precisam defender os seus filhos, mas pais precisam corrigir os seus filhos. Se os nossos filhos estiverem errados, pais defendem os seus filhos até debaixo d'água. Mas pais não passam a mão na cabeça dos seus filhos quando eles estão errados. Não precisa constranger e humilhar, está errado. Isso é opressão. Agora, filhos obedecem. Nós não podemos nos esquecer disso. Mas tem uma segunda fase na vida da gente, a fase da juventude. Você terminou a faculdade, você começa a ter seu emprego, você começa aí a desenvolver a sua vida, você começa a ter seu dinheiro, começa a ter carro, você começa a ter o seu horário. E aí, os pais precisam entender isso. A vida muda, e ela vai mudando. Os filhos começam a ter a vida deles. Pais precisam entender isso, porque a vida vai mudando e agora a ordem já não funciona mais. Eu não vou pegar um cara de 25 anos e vou começar a dar ordem para ele. Pais precisam entender isso. Eu sei, para você mais velho, que sempre vai ser o seu bebê. Mas seu bebê de 25 anos? Seu bebê de 30? Percebe por que a influência é importante? Porque de acordo com que o tempo vai passando, você passa a ter menos autoridade, porque você não vai mais mandar seu filho de 30 anos, ele não vai obedecer. Você passa a ter menos autoridade, só que seu filho vai olhar para você e você vai ter ou não mais influência sobre ele. Ele vai olhar para você e dizer, meu pai primeiro sempre se importou comigo. Isso se seu filho for grato, porque pode ser que ele seja ingrato. Meu pai sempre se preocupou comigo. Meu pai, minha mãe, sempre me deram a melhor direção para a vida. Meu pai sabe do que está falando. Então, pais precisam discernir isso, por quê? Porque a juventude é a parte da vida em que você toma as duas decisões mais importantes da sua vida. A primeira decisão mais importante da sua vida é para onde você vai. E aqui eu vou falar dela de duas formas. Primeiro, em relação à sua fé. Tu vai para a eternidade ou não vai? E depois, a sua profissão, os seus dons, o que você vai fazer. E segundo é quem vai com você. A juventude é o período em que a gente escolhe quem vai com a gente. Por isso, honrar pai e mãe. Namoro é assunto de família. Noivado é assunto de família. Casamento é assunto de família. Não tem essa história de que meu filho namora quem ele quiser porque ele é refém do sentimento dele. Por uma razão simples. Você que não se dá bem com a sua nora, seu neto nasceu, você não vai ver mesmo a sua nora? Você não vai ver mesmo seu neto? Porque com quem a gente vai namorar, noivar e casar, tem que ser colocado em cima da mesa para a gente conversar. Família de crente é assim que funciona. Nossa, mas eu estou tremendamente apaixonado. Beleza, vai todo mundo se dar bem? Porque aqui em casa a gente tem princípios e valores. A gente torce para o Vasco, para a Desportiva. Não é qualquer cara que senta nessa mesa. Vocês estão entendendo, né?
Porque a gente vem nessa ideia do laico, é o laico. Não, tá tudo bem. Aí, você, quando o casamento, quando o namoro não é assunto de família, e a gente faz ele só pelo afeto, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, o que você está causando? Um problema seríssimo dentro de casa. Porque Natal, a família vem toda para a igreja, mas aí a gente começa a ter um problema, porque a gente colocou para dentro da casa da gente quem não tinha a mesma fé que a gente. Começa a entender como é que isso é um problema. Gente que a gente não consegue conversar, não consegue ter diálogo. Irmãos, isso é assunto de família. Isso não é assunto de afeto. Isso não é assunto de sentimento. Isso é assunto de família. Aí a gente diz assim, essas decisões que você toma, elas vão te impactar pelos próximos 40 anos da sua vida. Com quem é que você vai, o que a gente vai fazer. E aí percebam, a gente fala assim, não, é autonomia. Só que o reino de Deus não trabalha com autonomia. O reino de Deus trabalha com submissão e interdependência. E não com autonomia. Muito menos a autonomia dos afetos. Então presta atenção, pais, compreendam que os filhos de vocês começam a crescer. Eles não vão ficar te obedecendo quando eles estão mais velhos. O que você pode ter é influência sobre eles. Filhos, prestem atenção a honrar os seus pais nessa fase da vida, que eu estou chamando de segunda fase. Ouça o conselho dos seus pais. Quando você olha Eclesiastes e Provérbios, é sempre assim. Filho meu, ouça. Filho meu, ouça. Filho meu, ouça. Ouça. Mãe, pai, vou namorar com fulano de tal. Pai, mãe, quero noivar com fulano de tal. Ou alguém que é uma figura de autoridade na sua vida. Olha, a gente quer casar, a gente quer fazer isso, nós vamos fazer tal negócio. Isso é lugar que a gente faz dentro de casa. É relação que a gente constrói dentro de casa. Vocês não podem esquecer disso. Porque aí, eu vou para a terceira fase da honra. Que é a vida adulta e a meia-idade. Por quê? Porque eu estou nessa fase. Leva filho para cá, leva filho para lá, pai Pix, pai Uber, pai, mãe, pai, isso, aquilo. Aí a vida da gente começa a ficar uma vida corrida. Vocês sabem disso. A agenda da gente começa a ficar insana. A gente, quando está nessa idade entre 30 e 55 anos, a nossa vida é só trabalho. A gente só fala em trabalho, produzir. Uma coisa horrorosa. O que os estudos de sociologia começam a dizer é que a partir de 55 anos, automaticamente você começa a querer diminuir a sua agenda. E as pesquisas demonstram que as pessoas de 60 anos para frente, o que elas querem é agenda diminuída e elas querem os filhos e os netos em volta. É o que os mais velhos querem, só isso. Aí, a gente precisa pensar em como honrar os nossos pais. Porque aqui, honra, quando a gente começa a chegar nessa idade que a gente está, começa a ser duas coisas. Presença e cuidado. Presença e cuidado. Gente. Presença e cuidado. Seus filhos pequenos, o que você tinha que fazer? Tinha jeito, você tem que largar tudo e cuidar deles. Você tem que estar presente e você tem que cuidar. Os nossos pais começam a envelhecer. E não tem o que fazer. Aí você diz assim, mas a minha vida é muito acelerada. Olha para cá. Lembra que quando você era pequeno, eles desaceleraram a vida deles para fazer você andar. Para segurar na sua mão. Para trocar sua fralda, para te dar mamadeira, para pegar na sua mão, para você começar a fazer aquela letra cursiva, que era um garrancho danado.
Foram madrugadas e mais madrugadas que eles passavam e acordavam de madrugada para ir lá olhar se você estava com febre ou você não estava com febre. Aí agora a gente precisa olhar para os nossos pais e mesmo que a gente fale, que a gente tem essa agenda frenética, a gente tem que parar e honrar agora. É presença e cuidado. Presença e cuidado. A vida inverte, gente. A vida inverte. A gente nasce bebê, cresce, estoura os hormônios, fica produtivo, corre, ganha o mundo e termina precisando ser cuidado com alguém, que os joelhos já estão doendo, alguém que vai dar bengala para a gente. Honrar os nossos pais é presença e cuidado. A gente precisa parar porque alguns de nós precisamos voltar à mesa com os nossos pais mais velhos, passar um tempo com eles, gastar um tempo com eles, porque honra agora é respeito e cuidado. Termino chamando os meninos para vir aqui à frente. Os presbíteros também, por favor. Nós vamos terminar o culto, vamos celebrar a ceia. 3 conselhos. Pais. Pais, para você que é pai, não importa a idade, tá? Pai, você é pai, mãe. Estabeleça uma relação de cuidado, influência e autoridade sobre os seus filhos. Olha para cá e anota isso, tá? Pais, a gente tem muita pressa para ser amado. Criar filhos é uma semeadura. Nem sempre você vai ter o resultado imediato. Demora. Quando você começa a educar filho, você fala assim, não é possível, eu falo e não resolve, eu falo e não resolve, eu falo e não chega, eu falo e não vai, eu falo e não vai, não tem retorno, não tem retorno. Não tenha pressa de ser amado. Calma. Em algum período, segundo a graça de Deus, os nossos filhos vão reconhecer o devido valor daquilo que a gente fez por eles. Só se preocupe em estabelecer um período de cuidado, um ambiente de influência e um ambiente de autoridade. Se preocupe com isso. Não tenha pressa nos resultados. Não tenha pressa para ser amado. Alerta. Muitos de nós não semeamos amor nas nossas famílias. Você não semeou nada ao longo da vida. É difícil a gente colher algum respeito se a gente não semeou. É difícil a gente colher algum resultado se a gente não semeou. Pense nisso. Filhos, resgatem, por favor, uma relação de honra com seus pais. Obediência, acolhimento, presença e cuidado. Obediência, acolhimento, presença, cuidado. Para todos nós. Vamos dizer não para essa cultura de autonomia. E vamos praticar a sabedoria bíblica de submissão e interdependência. Submissão e interdependência. Eu sou, mas dependo dos meus irmãos. Eu sou, mas dependo da minha família. Eu sou, e eu sou o que eu sou, porque alguém gastou tempo comigo.